Essa é uma cápsula e nós vamos falar agora do discurso do Tarcísio, tá? Que deixou a imprensa bastante chateada. Olha só, o briefing, meu amigo, rolou o briefing de novo. Os três grandes jornais em uníssono falando a mesma coisa. O Globo, Estadão e Folha de São Paulo. Os três criticando o Tarcísio, porque Tarcísio radicalizou, deixou de ser moderado, virou radical e não pode, não sei o que lá. Como ousa defender Bolsonaro, defender a anistia, não pode, não sei o que lá, absurdo. Já estão falando em cadeia pro Tarcísio aqui, ó. Tarcísio passou dos limites, isso tem consequências, dizem ministros do STF após ataque do governador a Moraes. A gente sabe quem são esses ministros, né? É o próprio Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e possivelmente o Barroso, né? O Barroso ainda reclamou mais coisa aqui, ó, falou que STF julga a luz do dia e não no mundo das sombras da ditadura. Não, meu amigo, o STF está fazendo igualzinho à ditadura, sem devido processo legal, condenando pessoas sem absolutamente prova de nada, corrompendo todo o devido processo legal, não dando tempo para defesa, considerando coisas que são pura ficção como provas, só porque eles querem condenar, eles não gostam de Bolsonaro, então querem condenar Bolsonaro a qualquer custo, estão fazendo isso daí. É um absurdo e todo mundo está percebendo esse absurdo que é o que estão fazendo com Bolsonaro, essa perseguição abjeta que o STF está fazendo, né? Barroso está se defendendo. É igual perguntar para o Hitler, né? Hitler, você acha que você é um racista? Não, não sou não, tudo normal aqui, tudo certo. É exatamente o que o STF está dizendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Xi Jinping, Brother Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o carro do briefing passou, né? O briefing foi distribuído para os jornalzões, o Alex Soros mandou lá, ó, tem que criticar o Tarcísio, acabou, não gostamos mais do Tarcísio. Tarcísio tá a favor do Bolsonaro, não pode, virou extrema direita, não pode mais, né? Tarcísio rasga a imagem de moderado em atos que mostram força da direita. Que atos mostram força da direita, eu não tenho dúvida nenhuma. Realmente os atos foram enormes, mostraram a força da direita. Agora, Tarcísio rasgou a imagem de moderado? Não, Tarcísio nunca foi moderado. Eu sei que tem um pessoal, até inclusive seguidores do Bolsonaro, que não gostam do Tarcísio. Eu não sei porquê, não consigo entender. Boa sorte para vocês aí. Para mim, o Tarcísio é bolsonarista. Eu vejo ele defendendo o Bolsonaro sempre que pode, em todas as situações. Então, sinceramente, não consigo entender esse fato de algumas pessoas não gostarem do Tarcísio, né? E moderado ele nunca foi. Tarcísio mostra do que é capaz, diz o Estadão aqui, né? O Andreasa falando aqui que Tarcísio de Freitas adotou um tom mais duro ao discursar no 7 de setembro, diz que é a manifestação da força anistia no Congresso Nacional. Ele disse que o tom duro do seu discurso reflete o sentimento popular, as pessoas estão cansadas, muito cansadas. Só traduziu um pouco do sentimento das pessoas, disse ele ao responder sobre o tom do palanque, né? Tarcísio criticou abertamente o STF, disse que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes e que não irá aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. As declarações marcaram uma mudança na postura do chefe do Executivo paulista, que normalmente evita criticar diretamente o Supremo. Como eu falei para vocês, isso era uma estratégia do Tarcísio que estava correta. Ele está fazendo isso agora num momento importante, justamente no julgamento do Bolsonaro, né? E tá aqui, ó, o Barroso reagiu ao ataque e disse que o STF julga a luz do dia e não no mundo das sombras da ditadura. O que eu acho curioso é isso, né? O fato do STF precisar vir a público para dizer não somos uma ditadura, não estamos numa ditadura, é que mostra que no mínimo está na dúvida, né? Acho que foi o André Marsiga que falou no vídeo dele há pouco tempo. Ninguém precisa ir explicar que o céu é azul. Todo mundo sabe que o céu é azul. É só olhar para o céu que você vai ver que ele é azul. Se você precisa explicar que não é uma ditadura, é porque está confusa a coisa mesmo, que tem questões aí, tem uma zona cinza nessa história aí, né? E na verdade é pior do que isso. A gente sabe que na verdade claramente é uma ditadura, claramente o STF está fora da casinha completamente, mas como a esquerda está desesperada porque perdeu corações e mentes da população brasileira, e quer forçar mais gente de esquerda aqui no Brasil, quer manter esse controle sobre o Brasil a qualquer custo, eles continuam insistindo nessa coisa aqui, né? Realmente um negócio que não faz nenhum sentido. Aqui, ó, Tarcísio passou dos limites, isso tem consequências, dizem ministros do STF após ataques a governador a Moraes, né? Que ministros é esse? É o próprio Moraes, pô. O Moraes ficou chateado, mas eu já falei para vocês, o Moraes e o Lula, esquece. O Moraes e o Lula, caso perdido, meu amigo. O Moraes e o Lula vão dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. Não interessa o que o Moraes e o Lula queiram. O importante foi a demonstração de força do povo brasileiro e o Tarcísio muito bem amparado nisso daqui, né?
Fala de Tarcísio é vista no STF como desvario e possível ordem de Bolsonaro. Olha só, já estão querendo dizer que é um conluio do Bolsonaro com o Tarcísio para dar ordem, não sei o que lá, que o Tarcísio faz parte da quadrilha, né, do esquema e coisa e tal. Olha só o que eles estão querendo fazer. Esse pessoal está desesperado, meu amigo. Eles estão. Vai sobrar. Vai chegar ano que vem, eles vão conseguir comprovar o que a gente está falando. Só vai ter a esquerda no poder. Viramos uma Nicarágua, viramos uma Venezuela. Todo mundo que for um pouquinho à direita da extrema esquerda vai ser proibido de concorrer nas eleições do ano que vem. Se for isso mesmo, eles podem até conseguir impedir realmente que as pessoas concorram nas eleições do ano que vem. Eu acho que não vão conseguir, mas eles podem até chegar aqui. Mas só que eles vão estar comprovando aquilo que está todo mundo falando. O Trump avisou, todo mundo avisou. No final das contas, esse pessoal está fora de controle. Eles sabem que perderam a eleição. Mais do que isso, eles sabem que perderam o argumento. Eles achavam que com a condenação do Bolsonaro, não, agora acabou, agora condenamos o Bolsonaro, agora vai ter o consenso social de que Bolsonaro é golpista e que não pode mais e não sei o que lá. E já viram que não vai acontecer isso, até porque o Tarcísio tem uma chance enorme de ganhar a eleição ano que vem, e aí acabou a brincadeira para eles, porque não tem o que fazer, né? Agora, se eles condenarem Tarcísio também, alguém que não tem nada a ver com nada, não tem nenhuma ligação com nada, aí eles vão estar confessando que é puramente perseguição política mesmo, que não tem absolutamente nenhuma lógica nesse modus operandi deles, né? Vai deixar claro para todo mundo que é a perseguição política, que estamos numa ditadura, evidentemente, né? Aqui, ó. Ataque de Tarcísio a Moraes deixa o ministro do STF indignado. É visto como fora do tom institucional. Entenda. Por que esse pessoal está fazendo isso aqui? O Tarcísio criticou o Alexandre de Moraes, é verdade, mas não foi nenhuma crítica fora do padrão. Todo mundo está falando que o Alexandre de Moraes é um ditador, porque ele é. Ele é um ditador. Então não é uma crítica fora do padrão. Esse pessoal está chateado porque o impacto das manifestações foi grande. Lembra, isso não é uma disputa jurídica, não tem nada de argumento jurídico aqui. A questão é performance, é propaganda, é o quanto isso impacta na opinião pública. E aí que eles estão vendo, eles estão chateadíssimos porque teve um impacto muito grande na opinião pública e esse pessoal está precisando se defender. Precisou ouvir o Gilmar Mendes dizer que não somos uma ditadura, que não é igual o Kim Jong-un lá defendendo, não somos uma ditadura, não, a gente respeita direitos humanos. O cara lá de Cuba fala a mesma coisa, não somos uma ditadura. Esse pessoal que está protestando, que está atacando as instituições aqui em Cuba, e não podemos permitir isso, e não sei o que lá, é o mesmo discurso da esquerda no mundo inteiro. Eles são uma ditadura, querem uma ditadura, só conseguem se manter à base de ditaduras, mas né, fingem que não, dizem que de respeito à democracia, dizem que são uma democracia. O Gilmar Mendes, você falar isso chega a ser um asco, chega a ser uma coisa totalmente sem sentido. Mesma coisa o Barroso aqui, ó. Não porque o STF julga à luz do dia. Mentira, mentira. Não respeitou em absolutamente nada o devido processo legal. Olha o que aconteceu com o Felipe Martins, que foi preso porque supostamente teria ido não sei o que lá, não sei o que lá. E aí? E cadê a prisão do Alexandre de Moraes depois desse negócio? Onde que foi a responsabilização do Alexandre de Moraes? Não tem nenhuma, não, deixa pra lá. Não foi nada. Tá tudo certo. Na luz do dia, julgando a luz do dia. Falar não resolve, tem que ter responsabilidade. Vão responder criminalmente Barroso, Gilmar Mendes, essa turma toda aí, né? Enfim, no devido processo legal, de forma calma, com um processo que vai durar muitos anos para responsabilizar, sem pressa, sem precisar correr com as coisas e coisa e tal, né? Enfim, isso daqui só mostra uma coisa, que o Tarcísio está do lado correto e o STF está chateado com isso. A Folha de São Paulo diz aqui, ó, Tarcísio em uma checklist, em uma semana completa checklist que bolsonarismo cobrava para candidatura. Não, o checklist, não tem nenhum checklist cobrado. O que tá faltando é anistia. Se a anistia sair, meu amigo, o Tarcísio vai ser candidato, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Tarcísio enfrenta dilema e pode ser visto como capacho do bolsonarismo. Não porque ele vai perder voto. Não, amigo, ele vai ganhar voto. Capacho do bolsonarismo, ele vai ganhar voto, não vai perder voto, né? Esse pessoal tem essa ideia maluca de que as pessoas não gostam do Bolsonaro, sendo que a maior parte da população gosta do Bolsonaro. Não tem ninguém tão empolgado com o Bolsonaro quanto o povo brasileiro. Vai todo mundo pra rua o tempo todo defender Bolsonaro. Só na cabeça desse pessoal mesmo que tem coisa errada com isso, né? Lula e STF vão barrar a anistia a Bolsonaro. Eles vão tentar, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa semana parece que o Hugo Mota já decidiu fazer uma semana remota, não vai ter votação na Câmara presencial para não ter pressão pela anistia.
vão fazer tudo, todo possível para segurar a anistia. De novo, é o que eu falo para vocês, eles querem segurar isso, porque depois que eles condenarem Bolsonaro, eles vão até liberar o pessoal do 8 de janeiro. Mas eles querem condenar Bolsonaro, eles querem dizer que condenaram o Bolsonaro. Esse é o objetivo desse pessoal. E aí, essa semana, o Hugo Mota dispensou todo mundo, ninguém precisa ir para a Câmara. Vamos ver se o pessoal do PL tem força para fazer a votação da anistia essa semana. Era muito importante a Câmara impor essa anistia, porque daí o STF fica sem assunto, ele fica vendido nessa história. Mostra que na semana do julgamento do Bolsonaro, a Câmara Política Brasileira, a Câmara dos Deputados, inocentou o Bolsonaro. Todo mundo está vendo que é um absurdo esse processo, né? E bom, o Tarcísio assume papel de antagonista de Lula ao escalar o tom bolsonarista e prepara embate para 2026. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Gosto muito do Tarcísio. Votaria nele muito fácil. Acho ótimo. E ele está se colocando, como sempre se colocou, do lado do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.